Então, iremos definir uma linguagem de uma máquina de Turing M, como sendo uma linguagem que é recursivamente enumerável, como o conjunto das palavras W, que tem o processamento a partir da ID inicial. Quem é a ID inicial? É a ID que começa no estado inicial da minha máquina de Turing, Q0, que vai ler a minha palavra W e vai fazer 0 ou mais deduções, de modo que na minha fita eu vou ter alguma palavra antes, um estado P, e alguma palavra depois, e esse estado P é um estado de aceitação. Ou seja, se a partir da minha ID inicial, que é o Q0 e o W, eu faço 0 ou mais deduções e chego e alcanço um estado de aceitação, então eu digo que essa palavra pertence à minha linguagem. Notem que aqui pertencer à linguagem, basta apenas que eu alcance, por meio de alguma dedução, um estado de aceitação. Então, essa é a nossa noção de que a palavra pertence ou não. Só para mostrar um exemplozinho simples, se eu estou no Q0 e leio um 0, por exemplo, escrevendo um X, e vou para a direita, indo para o estado Q1, depois, se eu ler um 1 e escrevo um Y e vou, por exemplo, para a direita, para um estado Q2, e esse é um estado de aceitação, onde esse seria o estado inicial, a minha ID inicial teria quem? Seria Q0, eu vou pegar uma palavra, por exemplo, 0 e 1, certo? Uma primeira dedução iria, lendo 0, estando no estado Q0, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever o X e vou mover o meu estado para a direita, ou seja, eu vou para o estado Q1, permaneço com 1. Novamente, se eu estou no estado Q1 e leio 1, o que eu faço? Eu escrevo o Y no lugar de 1 e movo para a direita, que é a nossa regra ali em cima. Ou seja, eu movo para a direita, que teria um branco, por exemplo, aqui. Ou seja, eu vou para o Q2 e tem um branco aqui ao final. Ora, Q2 é um estado de aceitação? É. Portanto, eu digo que eu saí do ID inicial Q0 com 0 e 1, fiz 0 ou mais passos e cheguei numa palavra, seria o alfa, seria o beta, de tal forma que o Q2 pertence ao meu conjunto de estados de aceitação. Então, esse seria o exemplo, né? Um exemplo de como mostrar que a palavra 0 e 1 pertence a a linguagem dessa máquina de Turing. Um conceito fundamental, que será importante mais adiante, quando formos estudar indecidibilidade, é dizer quando uma linguagem é recursiva. Bem, formalmente uma linguagem será definida como recursiva se existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem e que ela tem a seguinte propriedade. Ora, se a palavra W pertence à minha linguagem, então a M aceita essa palavra e ela para. Ou seja, sempre que ela aceita, ela para e diz que a palavra pertence à linguagem. Se a palavra não pertencer à linguagem, a minha máquina de Turing, ela para, embora ela pare em um estado que não seja um estado de aceitação. Ou seja, recursivo é uma máquina de Turing que sempre para, ou de forma positiva, porque a palavra pertence, ou de forma negativa, porque a palavra não pertence. Então,
A diferença de uma linguagem recursivamente enumerável para uma recursiva é que a linguagem recursiva é aceita por uma máquina de Turing que sempre para. Então, as linguagens recursivas estão contidas nas linguagens recursivamente enumeráveis. Apenas para a gente concluir essa parte, vamos ver naquele exemplo da máquina de Turing que reconhece n zeros seguidos de n uns, o reconhecimento da palavra 001. Então, novamente, como é que começamos a nossa dedução? Começamos a partir do estado inicial, que é 0, e da palavra 001. O que a gente faz agora? Faz um conjunto de deduções na tentativa de encontrar um estado de aceitação. Quando a gente encontrar o estado de aceitação, a gente diz que essa palavra pertence à linguagem ou não. Então, essa é minha ID inicial. E agora o que eu vou fazer? Deduções a partir dessa ID inicial. Então, vamos lá. O primeiro passo. Se eu estou no estado Q0 e leio um 0, o que eu faço? Eu substituo, eu escrevo onde tem 0 o x e vou para onde? Para a direita. Ou seja, eu vou escrever um x onde tinha o 0, vou para a direita para o estado Q1 e permaneço com o restante da minha palavra. Agora, Q1 é o estado de aceitação? Não. Portanto, eu ainda posso fazer uma outra dedução. O que eu posso fazer? Estou no Q1 e leio um 0. O que eu faço? Eu escrevo esse próprio 0, ou seja, eu não altero ele e vou para a direita, permanecendo no próprio estado Q1. Ou seja, x, x, 0, Q1, 1. Ou seja, estava no Q1 lendo 0, eu permaneci com esse 0 e fui para a direita. Aí, novamente, eu estou em Q1 e leio um 1, o que eu faço? Eu escrevo um Y e vou para a esquerda. Ou seja, eu escrevo o Y e vou para a esquerda. Ou seja, eu vou para a esquerda e permaneço com 1. Ou seja, fiz o movimento de ir para a esquerda e escrevi aonde tinha o Y, o 1. Aí, agora eu estou lendo um 0 em Q2. O que eu faço? Eu simplesmente vou para a esquerda. Ou seja, eu continuo em Q2 e vou para a esquerda. Ora, se eu leio agora um X, o que eu faço? Eu permaneço com esse X, mas vou para a direita. Ou seja, eu vou para a direita, para o estado Q0, e permaneço com a minha palavra 01. Aí, novamente, se eu estou em Q0 e leio um 0, o que eu faço? Eu escrevo um X no lugar dele e movo a cabeça da fita para a direita, permanecendo com Y e 1. Agora, eu estou em Q1 e leio um Y, eu continuo procurando à direita uns. Então, o que eu faço? Eu permaneço com Y e vou à direita. Ou seja, x, y, Q1, 1. Agora, eu estou no Q1 e encontrei um 1. Então, eu vou substituir esse 1 por Y e ir para a esquerda. Ou seja, eu vou para a esquerda, para Q2, e vou substituir o 1 por quem? Pelo Y. Agora, eu estou em Q2 e tenho um Y. O que eu faço? Vou para a esquerda escrevendo o próprio Y. Então, eu vou para a esquerda. Vou para a esquerda. Eu vou para a esquerda.
que era o Q2. Vou para a esquerda. Agora, eu estou em Q2 lendo x. O que eu faço? Eu vou para a direita. Ou seja, x, Q0, y. Então, eu migrei para Q0. Agora, em Q0, eu não tenho mais zeros para ler. Eu já li, já marquei todos os zeros com x. Então, o que eu faço? Eu vou observar se o que eu tenho à direita é um 1, é um y. E se for, eu vou para um estado Q3, onde eu vou procurar y até encontrar um branco. Ou seja, eu espero ter marcado todos os zeros seguidos de todos os uns. Então, o que eu tenho? Eu vou fazer uma dedução, ou seja, de x, estou em Q0 lendo y, eu vou para a direita permanecendo com y lá. E vou para o meu estado Q3, onde eu leio y. E aí eu repito esse processo, certo? Seguindo à direita, ou seja, tenho x, y, estou lendo o y, estou no estado Q3, o que eu faço? Eu escrevo o y e permaneço em Q3. Ora, agora eu não tenho nada aqui, é porque eu estou lendo um branco. Então, se eu estou em Q3 e leio um branco, o que eu faço? Eu vou para o estado de aceitação, que é o estado Q4, e movo, por exemplo, para a esquerda. Eu botei aqui para a esquerda, mas poderia ter colocado à direita, tanto faz na nossa definição. Então, x, y, Q3 eu vou para Q4 e vou para a esquerda. E Q4 é um estado de aceitação da minha máquina de Turing, ou seja, ele pertence ao conjunto de estados de aceitação. Logo, essa palavra 0011 pertence à linguagem que é definida por esta máquina de Turing.